Muito boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos aqui na minha live. Eu sou o Ramon Jesus e eu estou dando aqui continuidade à minha série que se chama Encontro com Ramon Jesus. Eu faço entrevistas aqui com diversos tipos de pessoas, diversos assuntos. E já entrevistei modelo, dançarina, quem mais? Já entrevistei uma amiga minha polonesa que estava aprendendo português, está tudo no meu IGTV. Tem muito mais conteúdo lá no meu site também, dê uma olhada. E hoje, quero agradecer também a todo o pessoal que me segue no Instagram. Hoje eu consegui bater uma marca de 4.000 seguidores. Isso me deixou muito contente, porque é uma coisa orgânica, é uma coisa do meu conteúdo. E tá surgindo cada vez mais seguidores, tá muito bom. Só a gratidão aí. Hoje eu vou entrevistar então, essa aqui é a quinta edição do Encontro com Ramon Jesus, que é essas entrevistas que eu faço com as pessoas que têm propriedade no que fazem e no que sabem, né? Vou apresentar a Manu aqui para vocês, é a Emanuela Fidelis, mais conhecida como a Manu. Ela é uma paulistana de 36 anos, ela é formada em Técnica de Segurança do Trabalho no Senac do Rio de Janeiro, que é onde ela mora agora. É instrutora técnica de ferramentas elétricas no curso Mulheres à Obra no Rio de Janeiro. Eu sempre vi, a Manu era minha vizinha quando a gente morava lá no Itaim Paulista e depois ela foi morar no Rio de Janeiro e tal, e a gente, né, um vendo as coisas do outro pela rede social. E eu sempre fiquei curioso de saber o que era aquilo de fato, aquele monte de mulher com um monte de ferramentas, o que elas estavam fazendo, né? Fiquei curioso. E quando eu comecei essa série eu falei, mano, vou entrevistar a Manu, vamos ver como é que é isso, que, cara, eu fiquei maravilhado de ver o quão inspirador é esse trabalho, quão ajuda aí na vida de muitas mulheres que não precisam aí depender de um homem para dar uma martelada, para furar uma parede. Eu quero também agradecer então a assessoria de imprensa da Palácio da Ferramenta, que é onde eles fazem geralmente esse encontro. A assessoria de imprensa me mandou um material aí com links de entrevista na televisão, alguns textos, né? E me ajudou bastante. Essa loja existe há mais de 50 anos no Rio de Janeiro. E agora a gente vai saber muito mais com a Manuela. Espero que ela já esteja aqui. Ela já está aqui. Vou chamar ela para o nosso encontro. Oi! Aê! Cheguei! Muito boa tarde, Manu. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Que domingo lindo. Esse domingo tá lindo, né? Ensolarado, uma coisa muito gostosa, né? Ai, com certeza. Não, e aqui no Rio de Janeiro não tem inverno, né? Tá um calor, tá maravilhoso. E é bom que essa luz também que tá entrando, a gente aproveita, né, pra ficar bonito no vídeo. Olha como a gente fica a pele bonita, fica iluminado. Então, eu tô aqui naturalmente artificial, cheio de maquiagem. Eu, exatamente. Quem acha que eu fico em casa com essa jaquetinha, com essa carinha bonita aqui, eu tava dormindo esse horário que eu acabei de almoçar praticamente. Que Manu, bom. muito bem-vinda. Eu fiz aqui a sua apresentação, então, um pouco, né, da sua formação e tal. E eu já quero começar com perguntas, porque recebi algumas perguntas que eu abri lá no Instagram. Deixa eu Que subir legal. a câmera. Então, teve a pergunta da Fernanda Viergas, que foi como você começou este projeto, que faz link também com uma pergunta do André, que foi qual a sua inspiração para criar este projeto? Conta pra gente. Então, vamos lá. Eu trabalhei com ferramentas elétricas, foi por acaso, né? Eu era representante de uma marca no Rio de Janeiro e fui escolhida tinha acho que 20 meninas, aí fui escolhida para fazer na loja de ferramentas, né? Então eu acabei indo para o Palácio prestar serviço lá. E trabalhei lá durante 6 anos representando, atendendo todo mundo, né? Clientela tirando Uhum. dúvidas. E o que que acontece? A inspiração não foi minha, a inspiração veio da Isabel, que é do Palácio da Ferramenta, né? Ela teve essa inspiração e como eu já trabalhava por lá, tal,
Ela me convidou para fazer parte do projeto e eu aceitei na hora, porque a gente assim acreditou muito que daria certo. E Sim. foi assim, não foi uma inspiração minha não, mas deu muito certo. Mas fez parte aí, porque ela viu que você tinha conhecimento, você já explicava sobre as ferramentas para os clientes que são geralmente homens, não é isso mesmo? Isso, então, lá o Palácio ele era muito frequentado por homens, né? Uma loja voltada para ferramentas. E o que que acontece? Com o tempo, eu passei a fazer demonstração lá, né? Tirar dúvida de cliente, e não era uma obrigação minha aprender a manusear a ferramenta, era mais falar sobre ela. Só que Sim. assim, eu fiquei muito apaixonada e quis aprender. Então, assim, é uma coisa até que eu falo para as meninas, né? Basta querer, porque assim, a prática foi uma iniciativa minha mesma, eu não tinha essa necessidade, mas eu fiquei muito apaixonada de ver o resultado dos trabalhos, né? Muito legal. Sim. Boa, então tá explicado aí, respondida a pergunta da galera, como que começou esse projeto. Eu Posso tenho. só lembrar mais uma coisinha, Ramon? O que que acontece? O projeto, ele veio, né? A Isabel teve essa ideia por causa do Dia Internacional da Mulher. A gente queria, todo ano, né? A gente recebe aqueles bombonzinhos, flores, uns mimos, que é Sim, muito legal. A gente se sente muito lisonjeada com isso. Porém, assim, a gente queria dar alguma coisa que tivesse autonomia, né, para dentro de casa, para não depender. A gente não fala só de marido, mas um problema que a gente descobriu que tem muito, né, depois que a gente começou a dar aula, foi que a pessoa contrata um profissional e ela é enrolada porque ela não sabe quanto custa o trabalho, como faz. Então, assim, às vezes a pessoa se aproveita, né, por ser sim. mulher, entendeu? Então, foi mais com essa iniciativa. Eu acho que, por exemplo, eu que sou homem, que às vezes precisa, né, de um profissional ou outro, eu acho que ele já coloca um valor alto, porque a gente não tem conhecimento, imagine para a mulher. Eu acho que com certeza eles super faturam aí no preço para ganhar bem mais, porque eu mesmo, eu não, eu ainda posso até fazer um orçamento, mas antes eu vou tentar fazer alguma coisa, serrar um cano, quebrar uma parede, tentar fazer a minha parte antes de contratar um profissional, né? Tanto que aqui em casa mesmo eu já coloquei azulejo, piso, não fica aquelas coisas, até parede eu já construí também, tive que prender com um pedaço de pau a parede para não cair. Mas não, é melhor contratar um profissional agora para terminar esse serviço aqui, senão ia matar meus filhos, ia cair o Muricy. Como. Aqui é a pergunta da Raimunda. Sabe quem é a Raimunda? Ai, que linda! Como que Oi, você, Rai. como que você descobriu esse talento, já que você é tão delicada e meiga? Ai, que linda! A Ela tá aí na delicada live e já, meiga. ela já tá assistindo. Então, Rai, o que que acontece? Para quem não sabe, né, eu sou filha de um pai que tem 6 filhas, né? Só mulheres. Nós Como somos em 6 meninas. E lá em casa a gente meio que ficou todo mundo assim. Acho que tem 2 lá que não mexe muito nas coisas, não. Mas o resto enfrenta, né? A maioria mora sozinha, né? Então acaba precisando fazer. A gente acho que herdou um pouco isso do pai, né? Mas esse talento a gente descobre tentando. A gente tem talento para tudo que a gente se dedica, né? Eu acredito muito nisso. A dedicação faz o talento surgir. Então, assim? assim, quando eu vi a necessidade, hoje em dia eu moro sozinha, né? Quando eu vi a necessidade de aprender algo, e fazer, ver que outras pessoas também faziam, aí tive a iniciativa. E a gente vê muito isso lá no curso. As meninas se descobrem lá, né? Assim, às vezes nunca tentaram fazer nada, e depois a gente tem o grupo do WhatsApp, quando Sim. acaba, né? Aí o pessoal só já se sente motivado e começa a fazer, criar, é muito legal. Eles sempre estão mandando coisas pra gente. Eu acho que pelo movimento, né, que é todo esse projeto, tipo, unir várias mulheres, falar de uma coisa que não é do universo feminino, encoraja, né, que elas pratiquem, que elas queiram saber, queiram manusear, fiquem empolgadas. Legal. Você precisou fazer especializações sobre o que você ensina lá no Mulheres à Obra, ou você já sabia e passou a ensinar? Como é que foi isso?
Então, primeiro foi assim muito engraçado a minha entrada no mundo da ferramenta, porque assim, eu fui jogada de paraquedas. Isso é muito legal, eu sempre falo, conto essa história no curso, porque é uma realidade. Eu cheguei na loja, né? Eu fui promovida para trabalhar com ferramentas. Eu Sim. trabalhava na época do setor de eletrodomésticos. E o que que acontece? Quando eu cheguei, eu não sabia muita coisa sobre ferramentas. Então eu ia atender, porque assim, parece que não, mas tem assim um certo preconceito quando uma mulher vai atender para falar de ferramentas. Uhum. Alguns homens chegavam e falavam assim: "Ah, não tem um homem para me atender?" Aí eu falava assim: "Olha, se eu não conseguir tirar sua dúvida, eu chamo outra pessoa." E às vezes eu Caramba! estava sabendo mais do que eles, entendeu? Então assim, e chegaram outros promotores depois de mim, né, demonstradores de ferramentas, que eles não sabiam. Então eu treinei, entendeu? Eles expliquei sobre ferramentas, isso foi muito legal. Mas Exatamente, machismo. sim, tem sempre. Tem sempre. Mas assim, foi muito legal. Hoje em dia, eu acho que foi pelo interesse, eu passei a aprender muito, porque assim, eu vejo, né, muita gente na internet explicando, eu tô criando esse imóvel, isso, aquilo, e eu fico olhando, como eu sou técnica de segurança do trabalho, eu sou muito neurótica com esse negócio de segurança. E eu vejo que as pessoas não sabem mexer na ferramenta, elas sabem criar as peças e vai mexendo de qualquer jeito, entendeu? Então, assim, no curso, nosso diferencial é ensinar a ferramenta, porque quando Sim. você aprende medidas de segurança, quais são os acessórios que deve usar, como deve trabalhar, muda tudo, entendeu? É bem diferente. Eu acho isso muito moderno e inclusivo. Eu acho que inclusivo mesmo que eu falei, não era inclusive. É inclusivo mesmo. É inclusivo essa coisa de tipo coisas que a gente tem na sociedade que que é coisa de homem ou que é coisa de mulher. Eu acho muito legal ver essa transição do homem fazendo algo que a mulher faz, como cuidar da casa, lavar uma roupa, e a mulher fazendo coisas que o homem faz também, como mexer com ferramentas, mexer com uma elétrica. Eu acho que é o momento, né, de não ter mais divisões, não ter separações. Ah, esse aqui é de mulher, esse aqui é de homem. Pode fazer tudo que você queira fazer e encarar, né, e se desafiar. Eu acho isso muito legal. Não, é sim, com certeza, Ramon. É porque eu também não acredito que tenha mais essa divisão. Eu acho que não deve ter, sabe? Quando a gente, um lema assim do nosso curso é: se você alguém faz, você também pode fazer, né? A capacidade do ser humano é a mesma, né? Tanto a Uhum. minha quanto a sua. Então, Quem não assim, se sabe, eu aprende, faço, né? você... Sim, você também pode fazer. Se a pessoa não quiser fazer, se, por exemplo, a mulher, não me sinto à vontade, não gosto disso. Teve uma mulher que falou assim para mim: você está querendo ensinar uma coisa a mais? Eu já faço tudo em casa, tá? Não sei o quê. Eu falei: olha, mas pensa no lado positivo. Se você chegar um profissional na tua casa para resolver alguma coisa porque você não quer fazer, tranquilo, não tem nada demais nisso. Mas você sabe se a pessoa está cobrando um valor justo, se ela está fazendo o serviço direito, você tem conhecimento. E isso é importante, acho que conhecimento é importante para todo mundo, né? Exatamente. Quem tem vontade de aprender e tem essa disponibilidade, a gente vai desconstruindo aí aos poucos essa nova era, esse novo mundo, né? Essa coisa de segmentar coisas por gêneros. Tipo, o homem não pode fazer crochê? Lógico que pode. Pode fazer macramê, pode fazer o que quiser. Pode fazer Com artesanato, certeza. dança, enfim, né? Eu estava assistindo até esses dias no YouTube, é um documentário que se chama O Silêncio dos Homens, se eu não me engano. Eu recomendo para homens assistir, mulheres assistir também, porque ele mostra coisas de muito, como posso dizer, de muita dificuldade para os homens lidar, né? Que é coisa do universo masculino, como que homem não abraça, que homem não chora, e como isso vem trazendo esse patriarcado, né, pelas gerações e pelos homens, mundo afora aí, e transforma aí a gente nesses brucutu. Eu não sou esse brucutu, mas transformam vários, né? E aí, Verdade. e aí fazer se libertar disso, né, de coisas que, principalmente sentimentos, querem reter da gente, que não pode chorar, que não pode limpar a casa, e que tem que ser o bruto com a mulher. Enfim, essas coisas estão entrando aí no novo momento. Eu recomendo muito esse documentário para todo mundo. É 1 hora e meia, eu acho, no YouTube, de graça, O Silêncio dos Homens. Fala
Mostra Muito muito, interessante, eu gosto. sim, mostra muito essa transformação aí entre o mundo masculino, porque tem esse projeto que é para as mulheres. E Claro. lá ele mostra alguns projetos que tem para os homens também, nessa coisa dessa desconstrução que é importante também. Se tiver algum homem que tiver Ah, aí bom, tentando mas fazer é legal, eu acho muito bacana isso que você está falando, porque hoje em dia, né, a gente está numa nova era, onde as pessoas saem de casa. Eu falo pessoas porque eu falo, sai homem, sai mulher de casa para morar sozinho. Então, assim, um homem quer morar sozinho, ele tem que ter a autonomia dele, ele tem que saber fazer alguma coisa em casa, tem que saber exato. cozinhar, lavar, passar. Tem, às vezes é separado, tem que cuidar do filho, então assim, não tem que ser uma obrigação da avó cuidar da criança. Então tem que saber. Eu acho assim que essa parte não tem homem e mulher, entendeu? Tem o ser humano que tem que se desenvolver, que tem que crescer, tem que evoluir, tem que praticar. Eu vi a necessidade muito grande quando eu fiquei morando sozinha, porque Uhum. realmente é uma coisa muito engraçada. A gente, se tem alguém para fazer para gente, é do ser humano, você vai deixar que alguém faça para você. Mas Sim. quando tem a necessidade, você está sozinha. Eu consertei minha máquina de lavar roupa uma vez, eu não sei como. Eu fui lá, virei ela de Caramba! cabeça para baixo, desparafusei, vi que tinha uma correia solta, fui lá, troquei a correia, resolvi meu problema. Mas assim, a iniciativa vem junto com a necessidade, né? É sempre assim. Sim. Então a gente tem que se preparar, tanto o homem quanto a mulher, para cuidar de casa, para resolver essas coisas, entendeu? Não tem essa dependência. A mulher é sempre, ainda assim, as mais velhas, né, geralmente tem muito esse problema de depender do marido. Então, quando chega uma aluna lá no curso com 70 e poucos anos, eu fico doida. Eu falo, meu Deus, Caramba! essa altura do campeonato, querendo Já aprender, teve é muito isso! legal. É muito bom. Nossa, eu 70 fico assim, anos e ela radiante. aprendeu de tudo no curso. Então, ela foi na aula de ferramenta e foi na aula de jardinagem e assim, a gente não quis limitar, né, uma idade. A gente Sim. ficou meio assim, e até que idade? A partir de 18, mas até que idade? Ah, vamos deixar aberto. Se a pessoa se sentir à vontade, a gente vê que tem condições, tá aberto, a gente quer incluir todo mundo, né? E Sim. ela chegou lá e eu quero aprender a furadeira e tá lá e tá lixando. É muito fofo, é apaixonante, Né, e sabe? parece que a terceira idade tem uma. Eu já trabalhei algumas vezes com terceira idade, mas era com turismo, né? E eles tinham Aham. uma vitalidade, uma energia que, assim, às vezes dava de 10 a 0 nos adolescentes, né? Então, Sim, a gente é mais cansado, o pessoal mais novo. tem hora que, tipo, eles estão super cheios de energia. E quais são os tipos de aulas que tem nesse curso? Você fala de jardinagem, ferramenta, o que mais tem que vocês ensinam lá? Então, o curso ele tem oficina de ferramentas elétricas, aí a gente ensina as básicas, né? Furadeira, parafusadeira, tico-tico, lixadeira. Tem também a tupia, que é uma máquina que muita gente não conhece, mas assim, é uma máquina apaixonante. Como que E é? ela faz alto relevo, baixo relevo, faz uns desenhos assim na madeira, é bem Ah, legal. Tem assim uma imensidão de coisas, é uma máquina assim fantástica. Eu sou apaixonada por ela. a minha amiga E tem Vanderlei. a aula de elétrica. Na aula de elétrica a gente ensina Trocar uma trocar lâmpada? as Minha amiga acabou de tomadas. escrever que não consegue nem trocar uma lâmpada. Consegue, Ele consegue sim. Então, assim, a gente explica sobre disjuntores, porque tem um problema sério, né, na parte da elétrica. A gente não aconselha, claro, eu como técnica de segurança, Deus me livre dizer para alguém mexer na parte elétrica em casa, né? Essa parte é uma parte que tem que ter um curso, né, sim, profissionalizante para fazer isso. Mas a gente explica como que deve ser a divisão. Tem um monte de gente que mora em casa cheio de gambiarras, entendeu? Então é um risco. Então a gente explica, tem uma norma para fiação elétrica, né? Então a gente explica como deve ser a fiação. Parte de extensão, as pessoas confundem muito. Extensão, filtro de linha, no break, estabilizador, o que, que é o que, para que serve o que, nossa, a tomada de 20 para de 10, entendeu? Quando tem que fazer a substituição, porque sim, hoje em dia a gente usa, né, a de 10 e de 20 ampere. sim. A gente explica como que é o 220, o 110, parte de resistência de chuveiro elétrico também, né? Quem em casa tá tomando um banho, queima lá a resistência, tem que chamar alguém Caramba, para trocar, trocar a isso resistência de é muito chuveiro elétrico importante. também. Olha lá, teve esses Sim, tempos aí.
Estourou aqui, a minha mãe teve que tomar banho na minha casa, que eu não estava, enquanto o dela estava queimado. Aí ela precisou chamar um eletricista aí para vir trocar para ela, pra você ver. É uma coisa bem boba, né? Aí tem a parte de hidráulica que a gente ensina. Reparos de descarga, né? Aquela descarga caixa acoplada. Ensina a Hum, trocar sifão. Também a parte de torneiras, quando tá aquele pinga-pinga. Tem gente que vai lá, tá pingando, vai lá e compra uma torneira. A mesma coisa acontece com o chuveiro. Chuveiro queimou, troca o é, chuveiro inteiro. E é só resistência, entendeu? Então, assim, a gente ensina, porque quando a torneira tá vazando, tem uma pecinha pequenininha, né, que é chamada de carrapeta, uma coisa pequenininha, super simples, fácil de trocar, baratinha, e às vezes a pessoa, ah, a torneira tá pingando, troca a torneira inteira. Já vi torneira pingando por falta daquela fita Teflon, né, que é a proteção para hum, vazamento. Então, assim, a gente muita ensina coisa essas. simples, né? Sim, a pintura das paredes, né? Hoje em dia, contratar um pintor, nem todo mundo está ao alcance, né? Ou tem gente que quer fazer uma coisa assim diferente na parede, ah, eu quero pintar aqui de uma cor, aqui de outra, fazer o seu próprio Hum. estilo, né? Porque minha casa parece uma gambiarra total, é tudo móveis improvisados, eu adoro. Eu gosto Você de que fazer isso. construiu. Eu saio construindo aí o que eu quero fazer em casa. Então, assim, a pintura, como? Que tipo de tinta é ideal para dentro de casa, para fora? Se precisa fazer impermeabilização também, né? Porque a gente tem uma aula de impermeabilização também. Aqui no Rio de Janeiro tem muito mangue, muita umidade, praia. Então, assim, as casas geralmente dá muita infiltração. Não sei Sim, aí mais, mas dá muita infiltração. Então, assim, sanar esse problema pode ser uma coisa fácil para uma mulher fazer, entendeu? Então, a gente tem essa coisa também de aula de permeabilização. Tem outras mulheres também que hoje em dia já atuam como profissionais, né, que vão nas nossas aulas, sim. mas trabalha com pintura para fora já, entendeu? Faz esse tipo de serviço. Já Aí transforma para rentabilizar o que aprendeu. sim, inclusive nessa última oficina, assim, eu fiquei muito surpresa com uma aluna minha que eu achei que ela era doida. Eu nem falei isso para ela, mas eu achei que ela era doida. Ela falou assim para mim, logo no início da pandemia, ela falou assim: Manu, vou comprar as ferramentas. Primeira aula que ela foi. Eu pensei que ela Sim, tinha curso de marcenaria, alguma coisa, tinha curso de nada. Aí ela, Manu, vou comprar umas ferramentas, vou fazer uns móveis aí. Eu, meu Deus, eu falei, mas espera um pouquinho, tal. A gente vai entrar na época de pandemia, aquela coisa toda, tal. Eu fiquei meio assim, sim. né, apreensiva. Ela tá recebendo, ela falou que 15, 20 encomendas por semana. Ela falou, Manu, Caramba! não tô dando conta e tá fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, sabe? Não, ela foi Muito super legal. esperta, porque o tanto de gente que está reformando sua casa nessa pandemia, porque é onde tem que ficar 24 horas por dia, eu mesmo aqui, cara, eu fiz muita coisa. Hoje eu estou mais satisfeito como que está a minha casa, porque eu pintei, eu reformei, eu fiz uma porrada de coisa. Então o pessoal foi mexer na casa para ficar mais confortável, para ficar mais, né, um ambiente melhor. Então ela foi muito bem. Você não aconselha as outras mulheres que aprenderam alguma coisa a tomar uma iniciativa dessa? Menino, super aconselho. E eu fiquei assim, eu falei, caramba, eu meio que falei assim pra ela, calma, não vai com tanta sede ao pote. Já pensou se ela tivesse me ouvido? Agora eu falo pra todas as outras, vai, faz, Isso aí. entendeu? Faz Mesmo mesmo, por... acredita. A gente tem que acreditar, assim. Ela tá fazendo um trabalho lindo. Eu fico impressionada. Eu uso muito o meu Instagram para divulgar o trabalho que as meninas fazem. Porque Aham. assim, eu não sou mãe, mas eu me sinto assim, aquela sensação de mãe. Eu falo, caramba, olha que linda, ela tá fazendo, ela não fazia, eu ensinei, eu colaborei, isso é muito legal, sabe? Eu me sinto muito orgulhosa e eu divulgo sempre. Eu acho Parabéns. assim Dá que um trabalho muito, muito bonito mesmo. é sim. É... lembrei de outra coisa que eu ia falar, porque agora, tipo, tá todo mundo, a mulherada tudo em casa. Quem é solteira, que, tipo, tem uma torneira pingando, queima uma resistência de um chuveiro, como que faz agora, né, nessa quarentena? Você tem algum canal do YouTube, alguma coisa que você ensina um passo a passo, como fazer, como consegue ajudar de alguma forma à distância com algum tutorial ou não tem como?
Olha, pode ser uma coisa para o futuro. Eu ainda não gravei nada. Eu tenho assim um pouquinho de vergonha de câmera, uma certa trava que Beleza, eu tem, ó. preciso Já dar. tá, vai chamar a atenção. Já, assim, não, mas é assim, pelo menos as meninas lá do grupo, né, que a gente tem, né, quando as meninas saem da oficina, não dá Sim. para ensinar tanta coisa, né, numa aula de 4 horas. Então a gente tem o nosso grupo, só mulheres que falam sobre suas experiências. Então, assim, quando elas têm dúvidas, nem sempre sou eu que tiro, não, tá? Quando vai ver, vem uma outra lá respondendo. Alguém pergunta assim, Manu, e isso aqui como eu faço? Aí já tem a fulana lá, é assim, assado, que não sei o que e Aí, ó, tal. virou uma rede. Sim, então assim, elas eu tenho ajudado. Eu tenho uma que falou assim pra mim: Manu, vou comprar uma tico-tico, quero uma ajuda, tal, não sei o quê. Aí eu peguei e mandei as especificações pra ela. Ela, eu não tô entendendo. Eu fui traduzindo: ó, isso daqui quer dizer que faz isso daqui quer dizer que faz aquilo. A gente se ajuda assim, Então dessa ajuda, forma. maravilhoso. Sim, mas olha só, Ramon, deixando aberto, eu não tenho canal não, mas qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida pode perguntar sim, mandar mensagem no Instagram que eu respondo, tá Boa. bom? Com maior carinho. Aí, ó. Vanderlei é para trocar uma lâmpada, para mandar mensagem para Manu. E é só fazendo um adendo aqui que eu vou. Jennifer, sua pergunta já anotei aqui no finalzinho, ela vai entrar para Manu, que faz junta com uma outra pergunta aqui. Eu percebi que vocês estão, assim, no curso e até você aqui na live, estão impecáveis na aparência de lacinho, super feminina. Qual que é a mensagem que vocês querem passar com isso, né? De estar tá maquiada, tá com lacinho. Porque eu percebi que o logo do Mulheres à Obra, que veio nesse material que a assessoria de imprensa lá da loja mandou, é a feminista Naomi Parker Frawley, que ela faleceu em 2018, né? Que ela tá assim com o braço Sim, empoderamento. que se qualquer coisinha que aumentar o preço, dá um porrete lá no. Mentira. Bom, qual que é a mensagem que vocês querem passar com isso aí de estando bonita, de lacinho, toda feminina? Como que é? Então, eu falei assim, eu vou passar maquiagem às 3 horas da tarde, é que eu ando de batom vermelho mesmo, adoro. E eu dou aula assim, né, de lacinho. A Bel que teve essa ideia, né? Ela é maravilhosa, assim, ela teve essa ideia todinha. Da parte do marketing eu não trabalhei nada, tá, gente? Ela e o Peterson, assim, são maravilhosos, né? Eles que ajudam, eles que ajudam não, eles fazem, né? Eu dou só o meu apoio ali na aula. Sim, Mas, assim, a mensagem é exatamente essa, de que a mulher ela pode ser feminina, sim, ter uma aparência feminina, e fazer um trabalho que a gente considera ainda hoje, né, masculinizado, né? aham. Claro que a gente tem todos os estilos de mulheres, né? Tem mulheres que não curtem, eu tô de batom, isso, aquilo, mas assim, até uma aluna minha falou que o marido dela falou assim para ela, ela já se separou. Ela falou assim que o marido dela falou: tu quer parecer um macho com ferramenta, que não sei o quê, porque a gente tem muito depoimento, né, de como elas se sentiram, isso é muito legal. Sim, Aí ela pegou e falou assim: tal, não sei o quê, porque ele falava que ia ficar parecendo homem. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? É uma coisa assim que, e por incrível que pareça, tem muita admiração do lado masculino quando eu falo assim. Nossa, eu trabalho com ferramentas também, né? Não é minha profissão atual, mas eu tenho curso e já trabalhei muito tempo também, né? E eu sim. sempre tive muito orgulho disso. É muito legal, é muito bom saber. E não tem, a gente quer passar essa mensagem, sim, que pode ser feminina e pode fazer, entendeu? Que não tem nada a ver. Não masculiniza Maravilhoso. isso. Ótimo. Claro. Como que é a sensação delas ao concluírem o curso? Como que elas se sentem aí? Você falou um pouco dos depoimentos, mas no geral, qual que é a percepção que vocês da organização acabam tendo? Como que as mulheres se sentem, sei lá, depois poder manusear uma furadeira, por exemplo? Ó, literalmente empoderada. É muito incrível, literalmente. Sai exatamente assim. Elas entram, a maioria fala assim: eu tenho medo. Assim, falando sobre ferramentas, tem que ter esse medo, porque toda ferramenta, ela gira, ela corta, ela fura, ela tem rotação, é perigosa. Eu, antes de ser técnica de segurança, sofri muitos acidentezinhos que poderiam ser fatais, né? Teve um que foi assim, eu sempre conto para as meninas, trabalhar com ferramenta é cabelo preso. Eu estava Hum, dentro da loja, né? Vou contar aqui rapidinho para vocês pode, verem o temos tempo. risco.
O que acontece? Eu estava dentro da loja de cabelo solto lá, toda me achando, e um amigo meu estava testando com um cliente um soprador de folhas. E o soprador de folhas, ele lembra muito um secador de cabelo, né? Hum, É, o formato, né, ele sopra a folha para juntar, para limpar jardim. Então, o que que aconteceu? Ele ligou, na hora que ele ligou, eu virei assim, meu cabelo sugou, fiquei com a máquina caramba. presa aqui. E na hora ele puxou da tomada, né? E eu fiquei com a máquina pendurada. Eu tive um ataque de riso porque eu imaginei cortando meu cabelo aqui, fazendo um Ui. buraco. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar com um buraco na cabeça. E graças a Deus era uma máquina de baixa potência, ela não poderia, se fosse uma alta potência, me escalpelar, né? Então o que que Sim. acontece? Ele pegou, tirou, a gente desmontou a máquina, conseguiu salvar, mas assim, são coisas bobas, peças girantes, elas sugam, né? Porque é o sistema de ventilação da máquina. Então, às vezes, você tá com uma blusinha com uma cordinha, prende, entendeu? Então, assim, a gente fala muito sobre a segurança da ferramenta. Tem que ter medo? Tem. Mas também quando elas chegam, eu sempre falo, todo mundo sabe usar a ferramenta, todo mundo sabe. É a coisa, elas falam, mas é só isso? Era só assim? Porque elas ficam maravilhadas, porque assim, a gente vê como tem um bloqueio, né? Porque falar, ai, ferramenta é para homem, aquela coisa toda, então tem um medo, elas têm muito Hum. medo. Aí quando elas começam, a primeira que faz, a gente faz assim, né? A dinâmica da sala, 5 estações de trabalho. Aí fica um monitor ali em cada estação para ensinar aquele grupo de média de 10, 12 mulheres para ir testando as máquinas e fazendo. A gente Aham. sempre cria um projeto. Então, assim, a primeira vai lá toda se tremendo, assim, aquela coisa, aquele nervoso. Aí a segunda já está ensinando a outra. Não, é assim, ó, é super fácil, que não sei o que. Então vai uma encorajando a outra, é muito legal. Boa. Não, e mulher ou se junta e faz uma boa parceria, ou também quando são inimigas é guerra feia, sai de perto. Com ferramenta ainda é melhor serem amigas, né, no ambiente. Ó, tem pergunta aqui da Edilene, da Jennifer, que é quando que esse projeto Mulheres à Obra poderá ter em São Paulo? Porque, como você disse, é um projeto no Rio, ele acontece aí no mês de março, que é o mês da mulher, e no mês de outubro, que é o outubro rosa, né? E aí o Isso. pessoal já quer que espalhe para o Brasil aí. São Paulo, tem previsão, pelo menos que é Sudeste ainda, está mais perto. Olha, por enquanto, né? Porque assim, o projeto ele vem através da loja, né? Então, assim, a loja é no Rio. Eu Ah, não tá. sei, assim, o projeto a gente fez, né, para a loja. Então, assim, eu não sei como vai ficar, não. Mas quem sabe não surge uma outra oportunidade, né, de estar fazendo? Seria muito legal, adoraria. Boa, boa. Então, respondida aí, meninas, né? Elas podem, quem sabe, se inspirar e criar em São Paulo, né? Nada impede fazer uma Oh, Mulheres com da Obra certeza. no nome, sei lá. É, tenho muitas possibilidades. Sim. Bom, agora a gente sabe em qual momento nós estamos, né? Em todo mundo de pandemia, dentro de casa. Eu queria saber aí se tem em meio a essa pandemia, o isolamento, se há a possibilidade deste ano Mulheres à Obra ser online. Olha, a gente não conversou sobre isso, assim, com o pessoal do marketing, não, mas seria interessante, né? Só que, assim, a aula teórica, ela é muito importante, passa muita segurança até para quando a pessoa começa a fazer. Sim. Porém, assim, é legal ter o primeiro contato com alguém ali que, por exemplo, que já tem o conhecimento para ensinar. Porque Uhum. eu fico vendo assim, uma das maiores queixas das mulheres, parece que elas eram meio, antes de conhecer o projeto, parece que eram meio oprimidas, assim, de perguntar na loja. Porque parece que os homens não têm muita paciência de ensinar, ou então usam muito termo técnico, né? Sim. Tem um Então, assim, machismo para responder algumas coisas, né, para mulher. sim, ainda mais que lá a loja hoje em dia está bem frequentada por mulheres, mas há um tempo atrás era muito mais homens, com certeza, a obra, essa coisa toda. Então, assim, no balcão só tinha homens tirando dúvida. Então, assim, às vezes chega, não explica com aquela paciência, aquela coisa. Então, assim, a parte legal de ter alguém para fazer aula prática junto muda tudo, entendeu? Sim. Mas seria interessante. A teórico dá para ajudar, sim. Mas eu acho que esse ano só mesmo presencial se acabar a pandemia, né?
Entendi. Fica é porque, ó, se for, se, né, se surgir a possibilidade de fazer um online, mesmo com um teórico, ensinando, sei lá, ferramentas mais simples, ou que geralmente as pessoas têm em casa, que é furadeira, martelo, uma troca do sifão, de torneira, abrangindo aí todo o Brasil, acho que tem essa possibilidade, né? Faz a gravação ao vivo, vai mostrando como se fosse uma aula, já muitas mulheres aprendem. Mesmo porque esse projeto é um grande sucesso. É o que a gente conversou um pouco pelo WhatsApp, você me contou que abriram inscrições para 150 pessoas e 800 se inscreveram. Foi isso mesmo? Foi, não, é mais engraçado, foi em 2 dias. A gente, assim, eu acreditei no projeto de cara, tanto que eu quis participar, mas eu não imaginei que ia ter essa magnitude toda, né? Foi, assim, muito doido. A gente abriu umas vaguinhas, aí eu fiquei assim, a gente pega 2 turmas de 20 mulheres, sei lá, 30, não sei o quê. A gente fez uma pesquisa para saber se tinha interesse, né, em aprender, e a gente, as primeiras oficinas só foram de ferramentas, né? A gente só abriu para ferramentas. Sim. E quando a gente abriu as vagas, aí eu peguei, eu não estava fazendo parte dessa parte assim, estava fazendo o contato, mas a parte do marketing mesmo é a Isabel e o Peterson, né? Aí eu Uhum. falei assim, aí tem inscrição, né? Aquela preocupação toda. Mano, já temos 750, que não sei o que e tal. Caramba. Aí chegou, acho que é 850 mulheres e a gente teve que fazer um sorteio, né? Sortear Hum. 50 para cada turma, e foram 150 da primeira leva. E dessas 150, elas lotaram a sala e teve gente que foi e ficou na porta para se alguém faltasse entrar. Foi uma coisa de Caramba. doido. É, se surgiu uma vaga, eu dei aula E é assim, ó. pago As esse. meninas aqui. É pago para Sim. participar? Então, a primeira edição a gente fez 100% gratuita, né? A gente teve os patrocinadores e fizemos. Sim. Só que assim, o que que aconteceu? Teve umas pessoas que faltaram realmente, que a gente não ficou com furo, porque tinha mais gente esperando para entrar, querendo participar. Então, assim, deu tudo certo. Mas aí a próxima edição a gente já entrou com uma taxinha, mas aí o aluno é como se ele não pagasse, né? Porque ele recebia um voucher, né, para consumir na loja. Então, Sim. ele resgatava esse voucher lá, entendeu? Ele não, ela. Legal. Você acha que com essa inclusão das mulheres acabando, né, manuseando ferramentas e tal, as empresas, você acha que ela vai ter um olhar aí de criar ferramentas personalizadas para o público feminino? Olha, creio que sim, viu? Tem uma marca que já faz, tá? Tem uma parafusadeira rosa que a gente é apaixonada. Fica todo mundo, ai, gente, é muito linda, maravilhosa. Então, assim, já estão investindo sim um pouco. E eu acho assim que é uma super tendência. A gente tem mais mulheres, né, no mundo, isso é fato. Sim, Então, olha que legal. Eu acho que é uma boa alternativa, sabe? Criar realmente uma linha voltada mais para o uso doméstico, né? Público feminino, porque assim tem ferramentas industriais no mercado que são bem mais caras e não tem uma necessidade para um uso doméstico, né? Então, assim, seria legal investir numa linha mais doméstica, com bom desempenho, entendeu? Seria sim. muito legal. E com uma Talvez até, característica assim mais bonitinha. talvez até, se possível, com menos peso, né? Porque tem algumas ferramentas pesadas, né, para uma mulher manusear e tal. Como, sei lá, aquela que corta piso, esqueci o nome agora. Serra Mármore, que o pessoal chama de Maquita, mas é Serra Mármore. Aquela de ideia, a marca. É. É, qual ferramenta as mulheres elas têm mais dificuldade no manuseio e medo? Que criança eu sei qual criança tem mais medo, que é furadeira. É ligar uma furadeira. Meus meninos saíam correndo que ó, parecia que viu o cão. Agora, qual que as mulheres têm mais dificuldade aí no manuseio? E medo também, Ah, né? eu acho que tem muito medo da tico-tico. Qual que é Mas essa? assim, é para cortar, geralmente usa para cortar madeira, chapa de ferro, de acrílico. É uma máquina que permite fazer cortes retos e corte curvo em madeira, entendeu? Legal. Aí, como tem uma serrinha, né? Geralmente elas ficam meio assim, eu tenho medo, eu tenho vontade, mas eu tenho medo da lâmina quebrar e voar em cima delas. Essas coisas isso não acontece. Se ela quebrar, Hum.
quebrou, vai ficar lá presa na madeira e o outro pedacinho na máquina. Não vai acontecer isso. Mas tem um certo medo, porque ela é mais assim, é uma máquina que você conduz ela, né? Tem essa complexidade. Entendi. Ó, deixar em aberto aí para quem quiser mandar perguntas, pode escrever nos comentários, tá? Que a gente vai ter um pouquinho de tempo mais, então dá para fazer no finalzinho da entrevista para vocês tirarem dúvidas aí que forem surgindo. Manu, vai dando uma olhada também, caso eu perca alguma pergunta, a gente responde depois. Tá bom. Agora eu queria saber se você poderia nos dar alguma dica de reparo ou manuseio de ferramentas, assim, alguma dica que comumente a gente erra e que só no teórico você conseguiria aí dar uma pincelada para a gente como resolver isso. Sim, olha, uma coisa que é muito boba, mas assim, eu percebo que quando eu explico na sala, as pessoas falam, nossa, que bacana, legal. Que é o Aham. seguinte, nem toda furadeira ela Pera fura aí, anota aí, parede. gente. Pega caneta, caderno. Então, até aconteceu essa semana que eu morri de rir com a minha irmã mais nova. Ela foi comprar uma furadeira parafusadeira, aí ela falou assim pra mim, foi muito engraçado. Ela, Manu, já comprei, que não sei o que, comprei uma máquina que é furadeira, parafusadeira, vou furar a parede, vou instalar minha persiana, que não sei o que. Aí eu falei, deixa eu ver a máquina. Quando eu vi a máquina dela, eu falei, olha, ela é furadeira, mas ela não fura a parede. Ela, eu não acredito. Aí eu falei, é. Aí daqui a pouco ela assim, eu vou fazer um vídeo porque minha máquina tá com defeito, ela não tá funcionando. Aí fez uma videochamada e foi me mostrar a máquina. Aí eu falei, olha, ela não fura. Para furar a parede, ela tem que ter um desenho que é um símbolo do martelinho. Ela Ah, tem, ela tem aquela função de impacto que você usa para furar a parede. E a função sem impacto, onde tem o desenho só da broquinha, é onde você vai furar madeira, chapa de ferro, essas coisas. Usar as funções de forma indevida estraga a máquina, entendeu? Porque quando você liga a máquina na função de impacto, ela dá golpes e gira. Então, ela trabalha dessa forma, entendeu? sim. É esse formato que a máquina trabalha, então ela vai quebrando. Usar brocas também, as brocas, tem que saber identificar a broca correta. Você não Aham. pode usar uma broca que é para parede para furar madeira. Então tem essas coisas assim, né? No final das contas, aí ela falou assim: não está funcionando, eu vou ter que trocar. Aí eu falei assim: você deu quantas horas de carga na máquina, que era a bateria? Ela, será que tá descarregada? Eu Oi. ia trocar a máquina porque estava descarregada. Então, assim, tem essas coisas. Furar a parede é diferente de furar azulejo, é na mesma função, mas o azulejo, a primeira vez que eu fui furar, porque eu também fiz merda, óbvio, né? Começa, a gente vai tentando e vai fazendo as besteiras. Primeira vez que eu Sim. fui furar um azulejo, eu coloquei lá, posicionei a máquina, quando eu liguei, ela arranhou o azulejo inteiro, porque ela escorrega, né? Então, uma dica, vai furar o azulejo, como que faz? Pega uma fita crepe, coloca lá onde vai furar, faz um sinalzinho, né? Ou então você pega um preguinho, arranha aquela parte lisa aonde você vai furar. Sim. Por exemplo, vai furar com uma broca 10, vai botar uma bucha 10. A broca tem que ser da mesma medida da bucha. Vai furar 6, usa 6. Só que, por exemplo, eu vou furar com uma 10. A 10 é muito grossa. Então, o que eu faço? Eu pego uma broquinha 4, faço um furinho como um guia ali em cima daquela fita crepe para não escorregar a máquina. Depois Uhum. eu vou lá, coloco a broca maior, entendeu? Já tem um guia, exige menos força e facilita. Outra coisa importante, geralmente aonde tem tomada elétrica ou encanamento, você tem que saber antes de furar, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma torneira aqui no meio, a gente Não dá usa mais sempre uma problema. cruz. Sim, a gente usa uma cruz. Ali, ó, a torneira tá aqui, a gente faz o símbolo de uma cruz. Então, sabe que nessa altura, provavelmente está passando encanamento a parte elétrica, se tiver uma tomada. Geralmente é nesse formato que a gente sinaliza. Então, assim, tem uma tomada aqui, você já não vai furar ali naquela distância, porque sabe que pode pegar uma fiação, um conduíte, um encanamento. Então, assim, essas dicas eu sempre dou para as meninas, porque elas têm medo de furar encanamento. Eu tenho uma irmã que já furou, tá? Olha, você acabou, mulheres.
aprenderam algo, mas homens devem ter aprendido muita coisa também, porque ainda mais homem que, tipo, não lê manual nenhum, só sai fazendo. Essas duas dicas que você deu foram muito boas, porque eu, quando usava a furadeira mesmo, eu ligava a furadeira e falava, essa aqui tá furando, essa função tá furando melhor, que tem dessa diferença que você falou, do martelo Exato. e da broca. Aí eu colocava, não, essa aqui não deu certo, aí só colocava pro lado, melhorou, ia com essa. E do azulejo, eu tenho aqui na parede do banheiro até o risco, assim, que a furadeira escorregou. E Sempre. depois eu fui fazer o furo certo. E que dica sensacional, super simples, super toque feminino. Passar uma fita crepe e furar. Olha E aqui. também tem, ô Ramon, o limitador de profundidade também, que é uma coisa muito legal. Tem uma máquina, né? Algumas ferramentas que são de meia polegada, que é um pouco maior, tem furadeira de 3/8 de meia. Então, o que Sim. acontece? Ela vem com uma empunhadura e vem uma reguinha. Geralmente, ninguém sabe para que serve aquela reguinha. Aquela reguinha, você mede na broca, por exemplo, pegar aqui uma caneta. Aqui tem aquela reguinha. Eu vou, sei que minha bucha tá desse tamanho aqui, eu vou, meço, né? Dá para ver aqui? A bucha, digamos que é desse tamanho. Eu vou lá, coloco aquela reguinha nessa distância, só vai furar até aqui. Então, só vai furar exatamente o tamanho da bucha. Você não vai Hum, extravasar a parede. Eu já aconteceu isso, de eu furar a parede, aí quando eu colocar a bucha sumiu lá dentro e lá pro fundo, entendeu? isso Então, acontece comigo. esse limitador ajuda a colocar, só furar o tamanho da bucha e ficar preso ali, entendeu? Não se perder no meio da parede. Ah, boa, gostei. E de encanamento, vazamento, você tem alguma dica que consiga dar? Então, assim, a parte de hidráulica, a gente só fala a parte externa, né? Porque interna existe quebrar parede, essa coisa toda. Então, assim, a gente não dá dicas desses reparos. Mas, por exemplo, tá pingando um sifão da pia, tá com um defeito, alguma coisa tá entupido, aí a gente ensina como tirar, como trocar, esse tipo de Aham, coisa. boa. Ah, o projeto Mulheres à Obra, o que tem alguma ideologia do que ele deseja transformar na vida das mulheres, além do ensinamento técnico das ferramentas? Você acredita que ele transforma a vida das mulheres de alguma maneira? Elas dão esse depoimento para vocês? Você sente isso? Sim, nossa, a gente fala que praticamente é um grupo de apoio psicológico que a gente tem, literalmente. Hum, Porque, assim, o ser humano é formado por crenças, valores, essas coisas todas. Então, assim, a maioria tem aquela coisa de, não é para mim, eu não sei fazer, eu não, aquela coisa. Então, quando ela consegue fazer um trabalho, assim, ela se sente muito motivada, se sente útil, né? Se sente empoderada, literalmente. Então, assim, tem coisas que a gente conversa assim no grupo, né, falando sobre como se sente, o que está passando. É muito legal, se formou realmente um grupo. Então a gente tenta passar para a mulher que ela pode fazer qualquer coisa que ela quiser fazer, que ela tiver vontade, independente de qualquer coisa, independente de gênero, sabe? A gente hum, ajuda muito, dá muito esse apoio. Então, assim, acho que a gente está mudando sim, está quebrando vários paradigmas com esse curso. Muito bom. maravilhoso. Olha, eu acredito, porque eu, homem, vendo esse projeto aí por anos, né, no Facebook, uma coisa ou outra que eu não entendia bem se era o seu trabalho de fato, se você usava esse lacinho 24 horas por dia ou não, assim, eu que fiquei meio curioso. Aí eu falei, Mas olha, do lacinho, Ramon, é muito legal. Todo mundo que vai fazer alguma coisa, as meninas sempre gostam de botar o lacinho. Elas falam assim que o lacinho dá poder, sabe? Você se ah, tá sente vendo? encorajada. Virou meio que, como falo, uma armadura de super-heroína. Sim, não, e Se ficou, sente empoderada. virou a marca mesmo desse projeto, né? Ficou muito legal Sim. essa ideia aí. Uhum, aqui. Além desse projeto, você criou algum outro e tem novidades por aí? Então, além desse projeto, eu fiz o de futebol feminino, né, para a Portuguesa da Ilha do Governador.
Sim, esse projeto, assim, foi um projeto, foi o meu primeiro, na verdade, tá? Sim, Ele deu muito certo, as meninas estão jogando. Eu fiz para o treinador, que é meu amigo, né, o técnico das meninas, e deu muito certo. Assim, a gente ainda não tem um apoio, não tem um patrocínio bom, nada disso, sabe? Mas essas meninas, assim, Ramon, eu tenho muita admiração por elas, sabe? Porque existe um preconceito muito grande, e eu falo um preconceito geral com mulher que joga futebol. Então, sim. assim, é muito complicado, mas elas são muito guerreiras, assim, porque não tem patrocínio, não tem apoio, não tem incentivo, sabe? A FIFA, a Comebol, né, junto com a federação, elas criaram esse incentivo, né, para que os times grandes, eles precisavam manter um time masculino, um feminino, né, para poder Sim. disputar a Libertadores. Então surgiu essa ideia de fazer esse projeto, as meninas estão jogando, estão evoluindo, jogam muito bem, só que assim, não tem muito apoio, né, mas elas são muito guerreiras, eu tenho muito orgulho de ter feito esse projeto para elas. Muito bom. E esse projeto ele acontece aonde? No Rio? Ele é da Portuguesa, né, da Ilha do Governador, aqui no Rio também. Cara, que então você é de fato uma combatente feminista aí, né, na melhor maneira possível, fazendo a inclusão das mulheres nesse universo que tem muitos homens, mas não é masculino, né? Pode sim incluir mulheres no manuseio de ferramentas, no futebol. O que mais que você acha que dá para fazer uma inclusão aí, que você já deve ter tido um insight, alguma coisa? Olha, o que eu tenho muita vontade, eu nem comentei disso, eu vou falar com você porque é uma coisa que eu tenho muita vontade, que Primeira eu mão! acho eu tenho, assim, paixão por fazer um projeto para transexual, porque o que que Hum, acontece? Eu acho que a gente fala muito de preconceito, né, o tempo todo, de racismo, disso, aquilo. Eu não estou levantando bandeira nenhuma, não. sim, Mas eu acho que o trans, ele não tem vez em lugar nenhum, entendeu? Então, assim, a maioria vai para a prostituição ou só tem... é muito limitado o universo de trabalho. Por exemplo, é corte de cabelo, vira maquiadora, é, assim, uma sim, coisa muito fechada. A gente não está acostumado a chegar numa loja. Então, assim, eu queria muito uma parceria para fazer um projeto de empregabilidade, capacitar. Eu acho que o preconceito é muito grande, eu acho que muito. essa minoria tem que ser ouvida, tem que ser acolhida, entendeu? Porque a gente sabe, tem preconceitos, mas nenhum é igual com trans, sabe? Eu queria muito, eu acho que tem que ter uma capacitação diferenciada, sabe? Formação, tem que ter um acolhimento, né, que eu falo. É uma classe que eu queria Exato, trabalhar muito. exato. Sim. Muito bom, mano. Nossa, tô assim, inspirado. Mais Ai, inspirado. que bom. Delícia. Gente, uma das perguntas, daqui a pouco a live está acabando, tem 52 minutos já. Já? E o Instagram encerra Como a live em assim? uma hora. Como assim? É um bate-papo mó que, tipo, só tá eu e você, aí a gente fica. Até eu fiquei nervoso hoje. Eu falei, mano, hoje tem um live com ela, meu Deus, e isso aqui, e, tipo, tudo flui bem e tal. Então, você me respondeu a última pergunta, que eu ia te perguntar se tinha novidades por aí, e além desse projeto que você cria, você respondeu que já tem esse do futebol e tem em mente esse do trans, né? Que eu acho Sim. muito importante, sim, também fazer que se você, já que você tem essa inspiração, levar adiante isso, com certeza você vai trazer essas pessoas para uma nova perspectiva de vida, né? Sair dessa coisa que é só a prostituição, que é a reclusão, que não tem ajuda nem apoio. Inclusive, deixar aberto aqui que lá no eu como ativista na prevenção do suicídio, eu resolvi deixar um campo no meu site ao qual eu converso por e-mail com as pessoas. Então, a pessoa tem alguma coisa que quer conversar, ela quer desabafar, né? Tem muita coisa também referente aí os homossexuais, trans, lésbicas, enfim, que quer conversar porque não encontram apoio nos pais, não encontram alguém para conversar sobre isso, né? Tem medo e se sente mais à vontade escrevendo, fazendo alguma coisa
no anonimato, sem identificação alguma, e aí eu vou ajudando nessa, com uma conversa, né? É uma conversa. Pode ser que seja uma ajuda, mas se a pessoa sentir que é, mas é uma coisa muito tranquila. Então, eu, quem sabe de alguém que quer conversar, quer desabafar, tem esse campo lá no meu site também, que é, eu acho que tá, como posso te ajudar? Tá escrito você, isso mesmo, né? O link tá aí no meu Instagram. Ah, bacana. Eu, assim, também, como eu falei, né? Eu estou aberta para responder qualquer questão, porque, assim, tem aquela coisa de quando a pessoa, por exemplo, vai comprar uma ferramenta numa loja, aí tem a gente, tem os promotores de marcas que acabam falando, né? Explica sobre aquela marca, mas ela geralmente não dá uma Olha que explicação legal o assim. comentário da Eliseide. Tem um motorista Ai, que então, bacana! Nossa, isso é muito legal. Aí o que acontece? Não tira aquela, acaba não dando tanta informação. Então, assim, eu vejo sempre para a mulher, para o homem, para quem quiser, o custo-benefício, o que vale a pena do investimento, o que a pessoa quer fazer, entendeu? Porque Uhum. uma outra coisa, só mais uma dica que eu acho muito legal, quando a pessoa for comprar parafusadeira, tem que saber muito bem o que vai comprar e para que vai usar. Porque a Sim. gente tem uma característica de algumas máquinas a bateria, que são bateria de cádmio. Ela é igual aqueles celulares antigos, elas viciam. Então, assim, você comprou a primeira carga, você deu vida a ela. Se você deixou guardado um ano e não usou, ela vai morrer a bateria, entendeu? E a gente tem um tipo de bateria que é de íon de lítio. Esse tipo de Sim. bateria ela não tem efeito memória, então ela dura muito mais. Esse outro tipo de bateria que eu falei antes é para profissional autônomo, que ele vai usar todos os dias durante um ano, vai fazer bom uso um ano e pouco, Vixe, eu vai comprei estragar a uma da bateria. Mondial, eu acho que eu vou perder ela, porque nem eu usei, só minhas irmãs usaram cada uma vez. Então, aí tem que comprar uma bateria que não tem efeito memória. As pessoas compram e quando vai usar fica frustrada, né? Porque fala, pô, não tá mais funcionando, era ruim. E não era ruim, é uma máquina que foi projetada para usar sempre. É isso Entendi. aí. Maru, temos alguns minutinhos, então eu vou aproveitar aqui e fazer um quiz com você, aí você vai me respondendo rapidamente para a gente Eu conseguir rápido. encerrar. Vamos lá. Qual sua comida preferida? Minha comida preferida? Japonês ou churrasco. Boa. Qual tipo de música você não ouviria? Funk. Um país que Carioca do no Rio de Sul. Janeiro, caralho, mano. Funk. Um país que você quer conhecer? Que eu quero. O quê? Desculpa. País que você deseja conhecer? Pô, África, com certeza. E a África do Sul, ó. Um filme que você recomenda? Milagre da Cela 7. Chorei horrores. Ah, eu vi essa postagem, você acredita que eu não chorei? E é o que eu choro com o filme, hein? Eu não Ah, aconteceu nada. não, você não tem coração. Um livro. Indica o livro. Um livro? Ai, o meu preferido. Eu tenho tantos livros, meu Deus. Acho que o último que eu li agora do Paulo Vieira, O Poder da Ação, me mudou bastante. Cara, eu li esse livro, fantástico. Esse livro Então, transforma. leia também um do Anthony Robbins também. Eu esqueci o nome do livro agora, que é maravilhoso também. Aquele livro mudou minha vida. Boa, Maravilhoso. você falou do Anthony Robbins, tem um. Eu acho que é um documentário lá na Netflix que é muito bom, recomendo, que é dele. Pra gente finalizar, uma mania. Mania? É, Putz, muito. fala Eu da... sou bagunceira. Eu sou uma pessoa que eu tenho um roteiro. Eu levanto, eu tenho que tomar café. Quando eu saio da minha rotina, eu não gosto de dormir fora de casa. Eu saio da minha rotina, é horrível. Eu sofro. É. E por último, qual que é a sua ferramenta preferida? Tupia. Como? Qual que é essa? Tupia que eu falei para você que faz baixo relevo, alto relevo. Eu gosto Ah, de desenhar na madeira com ela. É muito legal. Adoro desenhar com ela. chegamos, temos um minuto para encerrar. Manu, quero te agradecer imensamente a presença aqui nessa live, na minha quinta edição do Encontro com Ramon Jesus. Foi muito bom ter você aqui, sua simpatia, eu adorei. Tudo que Ah, você obrigada. ensinou pra gente, para mim, eu aprendi algumas coisas também. E
Cara, gratidão é o sentimento que eu deixo aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Encerra aí, pode falar. Gratidão também, muita gratidão. Muito feliz de ter participado. Muito obrigada pelo convite, viu? Quebrei mais um bloqueio. Aí, quem precisar de ajuda, contata a Manu no seu Instagram, só seguir ela. Eu vou deixar lá no IGTV também essa live e o Instagram tá aqui me avisando que acabou. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Beijo, Valeu, gente. Obrigado a todo tchau. mundo que participou, mandou pergunta e assistiu a live até o fim. Valeu. Ó, a com maior visualizações, hein? Caramba, arrebentando. Beijo. Tchau. Beijo, lindo.